Nós somos um grupo de 5 elementos: André Fernandes, Cátia Couto, Sheila Rodrigues, eu, Emília Silva e Joana Gomes. E decidimos este ano abordar, no âmbito da disciplina da projeto, o tema do cancro. Agradecemos a vossa presença, esperemos que seja da vossa compreensão e do vosso agrado. As camisolas que aqui apresentamos são camisolas que nos foram dadas na corrida Terrifox, que é uma corrida organizada todos os anos pela Liga Portuguesa contra o Cancro, a fim de angariar fundos para a investigação acerca do cancro. Vamos agora apresentar-vos de uma maneira muito geral e sucinta o que vamos abordar neste trabalho. Na primeira fase, iremos falar muito sucintamente do que é o cancro. Vamos estabelecer a distinção entre hereditariedade e genética. Vamos desenvolver todo o processo de doença, desde os sintomas ao diagnóstico, tratamento e meio-tratamento. Qual a influência da nutrição e da atividade física nesta doença? Quais os fatores de risco? As emoções e sentimentos, do utente e a investigação em prol do cancro. Numa segunda parte, falaremos do programa de rastreio fictício que nós criámos e no qual trabalhámos ao longo deste ano. Vou agora passar a palavra à minha colega Andreia. Vamos então começar por explicar o que é o cancro. Durante o primeiro período realizámos inquéritos a algumas turmas da escola. Nesses inquéritos, a primeira pergunta que fazíamos era esta: o que é o cancro? Como podem ver, 47% da população escolar considera que o cancro é uma bactéria que afeta os órgãos, 44% considera que é uma população de células que cresce e se divide sem respeitar os limites normais e 9% considera que não é nenhuma das anteriores. Vamos então perceber o que é que na realidade é o cancro. De uma maneira muito sucinta, diz que o cancro consiste na multiplicação anormal das células, ou como aqui se encontra escrito, na proliferação anormal das células. Isto porque, apesar de o ciclo celular ser um ciclo muito ordeiro, em que ocorrem poucos erros, por vezes, quando estes surgem, podem então surgir células no organismo que este não necessita, dando assim origem às ditas células cancerosas, que passam então a ter o nome de tumores ou neoplasias. Dentro dos tumores, podemos distinguir dois tipos: os tumores benignos e os tumores malignos. Há que salientar que nem todo tipo de tumores são cancro, é o que acontece no caso dos benignos. Estes não colocam a vida em risco, regra geral podem ser removidos e a maior parte das vezes acabam por regredir, e neste tipo de tumores as células não se disseminam pelos tecidos adjacentes, ou seja, não sofrem metastização. Pelo contrário, nos tumores malignos, é importante dizer que todos eles começam por ser benignos, estes podem colocar a vida em risco, podem muitas vezes ser removidos apesar da probabilidade de voltarem a crescer ser grande, e neste tipo de tumores as células podem invadir e danificar os tecidos e órgãos adjacentes, ou seja, podem sofrer metastização. De seguida, vamos abordar o cancro quanto à hereditariedade e à genética, que é uma das questões que mais surge quando falamos no cancro. No nosso inquérito, também perguntávamos à população escolar se consideravam um cancro hereditário. As respostas que obtemos foram estas: 52% da população escolar considera que o cancro não é hereditário, ao contrário de 41% considera que sim. Quanto à genética, 36% da população escolar considera que não é genético, 35% considera que alguns tipos de cancros podem ser genéticos e 29% considera que sim, que o cancro é genético. O que na realidade acontece quanto à genética é que podemos dizer que todos os cancros são genéticos. Isto porque todos os cancros resultam de mutações no material genético, ou seja, mutações ao nível do DNA. Sendo assim, podemos dizer que todos os cancros são genéticos. No que toca à hereditariedade, raramente podemos dizer que os cancros são hereditários, uma vez que a maior parte dele resulta de mutações em células somáticas. O que é que são células somáticas? São todas as células do organismo que não as da linha germinativa, ou seja, são células que só sofrem mitose e não meiose. Desta forma, não são transmitidas à descendência, não podendo assim ser considerado um cancro hereditário. Vamos agora abordar as fases desta doença. O cancro pode ser comparado com uma viagem porque passa por diversas fases, que são elas: a detecção, o aparecimento de sintomas, o seu diagnóstico, o tratamento, uma boa nutrição. Todas estas 5 fases contêm um devido acompanhamento médico. Dependendo do tipo de cancro que estamos a falar, os sintomas podem ser bastante diferentes. No entanto, existem sintomas gerais que podem ser associados a qualquer tipo de cancro. São eles: espessamento ou aglomerado de massa em qualquer parte do corpo, aparecimento de sinais ou alterações nos existentes, difícil cicatrização, rouquidão ou tosse difícil de tratar, alterações relevantes na rotina intestinal ou da bexiga, desconforto depois da alimentação, dificuldade em engolir,
alterações no peso sem motivo aparente, sangramento ou qualquer expressão anormal e sensação de cansaço. Estes sintomas são associados tanto aos tumores malignos como aos tumores benignos. Só o médico poderá fazer a confirmação se trata de cancro ou não. Qualquer pessoa que apresente estes sintomas ou alterações de saúde relevantes deverá consultar o médico para mais rapidamente ser diagnosticado o problema e tratar. Agora vamos falar acerca do diagnóstico. Depois de ultrapassada a fase de detecção, é muito importante que o passo seguinte seja o diagnóstico. Existem diversas técnicas em que a ciência e a tecnologia se interligam de modo a possibilitar um diagnóstico mais credível. Aqui temos 3 tipos de exames de diagnóstico. Os testes laboratoriais, que são análises clínicas ao sangue, urina e outros fluidos. Estes permitem saber como é que o órgão está a desempenhar a sua função. Depois temos os exames que permitem obter imagens, que é o estudo com radioisótopos, TACs, ecografia, estudo por PET e ressonâncias magnéticas. Por último, o último exame é a biópsia e citologia. Este exame é o médico que faz e remove uma amostra de tecido, no caso da biópsia, ou uma amostra de células, no caso da citologia. A última fase do diagnóstico é o estadiamento. Esta fase baseia-se no trabalho do médico em observar o tamanho do tumor e a sua metastatização. O médico pode pedir exames de imagem, como os que referi anteriormente, para completar o diagnóstico. Então, as pessoas portadoras de cancro querem sempre participar nas decisões sobre o seu estado de saúde e cuidados médicos que necessitam e ter ajuda a reagir positivamente à doença. O tratamento geralmente ocorre poucas semanas após o diagnóstico de cancro e deve dirigir-se não só ao tumor principal, mas também aos tumores que possam aparecer por propagação. Mesmo quando a cura não é possível, os sintomas podem aliviar-se através de terapias que melhoram a qualidade de vida do doente. Quaisquer dúvidas que possam surgir deve-se esclarecer com o médico. O método de tratamento mais adequado varia consoante a idade da pessoa, o estado em que a sua saúde se encontra e o estado em que a doença também se encontra. O método de tratamento que vamos falar é a cirurgia, que realiza-se em tumores bem delimitados, não se realiza em tumores demasiado metastatizados ou localizados em órgãos vitais. Há o risco de não se limitar bem a forma correta onde os tecidos se encontra o tumor. São usados métodos de modo a que as células cancerígenas não disseminem e após a cirurgia são administradas alguns fármacos de modo a facilitar uma melhor recuperação. A cirurgia faz-se somente no hospital com internamento. O segundo método é a quimioterapia, consiste na utilização de fármacos para matar todas as células cancerígenas ou não. É administrada através da via oral ou através de uma injeção, circulando esta pela corrente sanguínea e vai-se chamar então a terapêutica sistémica. É efetuada com regularidade e é específica para cada caso. Pode ser realizada ou em casa ou em estabelecimentos de saúde, não incluindo o internamento. A quimioterapia afeta tanto as células normais como cancerígenas, como já tinha referido. Então, os efeitos secundários da quimioterapia dependem dos fármacos e das doses utilizadas e vão essencialmente afetar as células que se dividem rapidamente, tais como as células do sangue, do aparelho digestivo e dos cabelos e o pelo. Alguns fármacos anticancerígenos podem afetar a fertilidade feminina. Nas mulheres, os ovários deixam de produzir hormonas e a mulher vai apresentar sintomas de menopausa, como os afrontamentos e a secura vaginal. Aqui, o período menstrual pode faltar ou até mesmo tornar-se irregular, onde a mulher pode apresentar sintomas de infertilidade. Depois, os efeitos secundários são a alopécia, ou a queda de cabelo, as náuseas e vômitos, diarreia, prisão de ventre, anemia ou falta de ferro, infecções, hemorragias, síndrome da lise tumoral, tumores secundários e a cardiotoxicidade, são enfermidades cardiovasculares. A radioterapia é outro método de tratamento. Neste método de tratamento é a destruição das células através de radiação de elevada energia. Podem ser utilizados 3 tipos de radiações diferentes. A radiação externa, que as pessoas deslocam-se ao local de tratamento e os tratamentos são realizados durante 5 dias por semana e ao longo de várias semanas, têm de ser internadas. Ou então, radiação interna. Neste tipo de radiação, é uma radiação por colocação de implantes. Feita no hospital, é feita por colocação de implantes que são por agulhas que vão diretamente ao local do tumor. Peço desculpa. Vão diretamente ao local do tumor. Nesta radiação,
O doente fica internado no hospital e os implantes são retirados antes deste ir para casa. Na radiação sistémica, esta radiação é administrada oralmente ou por injeção e pode ser para tratar do tumor ou para controlar a dor provocada pela metastização do cancro. Os efeitos secundários mais conhecidos neste tipo de tratamento são as náuseas ou vômitos, por exemplo, se o cancro for no intestino, por exemplo, causa náuseas e vômitos, diarreias intensas, pele seca, avermelhada e muito sensível, pode até haver uma escoriação permanente da pele, cansaço e perda de cabelos ou pelos na zona tratada. Agora o método de tratamento que eu vou falar é terapêutico hormonal. Este tratamento impede que as células cancerígenas acedam às hormonas naturais do organismo que são necessárias ao crescimento celular. É necessária uma realização antecipada dos testes laboratoriais para se verificar se o cancro possui receptores hormonais. Se estes testes derem positivo, este tipo de tratamento pode ser realizado. São utilizados medicamentos e também se pode obter o mesmo efeito através da cirurgia. Só que o medicamento bloqueia a hormona natural do organismo, parando a sua produção e impedindo que ela atue. A cirurgia baseia-se na remoção do órgão produtor. Começamos por falar dos efeitos secundários no geral, ou seja, os mais comuns tanto no homem como na mulher. Eles são o aumento do peso, as náuseas, os afrontamentos, embora também seja muito comum a dor de cabeça e a fadiga. Agora vou falar nos efeitos secundários no sexo masculino, feminino, os mais comuns, que é o corrimento vaginal, afrontamentos, irregularidade nos períodos menstruais e alterações da fertilidade. No sexo masculino são a impotência, a perda do desejo sexual, o crescimento e sensibilidade nas mamas, mas também a dor abdominal. Os olhos podem adquirir uma cor amarelada e a urina pode se tornar mais escura. O próximo método de tratamento é a imunoterapia, também pode ser designada por terapêutica biológica e utiliza a capacidade natural do nosso organismo de combater esta doença. É injetada uma solução no paciente que vai viajar na corrente sanguínea. Esta solução contém bactérias enfraquecidas que estimulam o nosso sistema imunitário a matar as células cancerígenas. Este tipo de tratamento só pode ser administrado em centros de saúde ou então em hospitais, mas não é necessário o internamento do doente. Os efeitos secundários na imunoterapia, não há distinção entre homem e mulher, aqui aparecem ambos os sexos. E são eles febre, arrepios, dor de cabeça e muscular, muito cansaço, fraqueza, náuseas, tensão arterial ora muito alta, ora muito baixa e problemas respiratórios e cardíacos. Estes dois últimos são considerados muito graves. O último método de tratamento que vamos abordar é o transplante das células estaminais. Tal como o próprio nome indica, consiste em transplantar para o doente oncológico células estaminais. O que é que são células estaminais? Células estaminais são células do sangue que ainda se encontram imaturas ou indiferenciadas, ou seja, são células que não têm uma função definida no organismo. O que acontece é que o doente, ao receber este maior número de células, vai se encontrar mais apto a receber doses mais elevadas de quimioterapia, o que vai facilitar o tratamento, uma vez que vai ser mais eficaz a destruição das células cancerosas, apesar de, como já falámos, as normais também serem destruídas. Depois do tratamento, o doente vai receber células sanguíneas saudáveis, por sua vez vão desenvolver a partir das transplantadas. Uma das grandes vantagens deste método de tratamento é que as células podem ser ou do próprio doente, antes de ele realizar o tratamento, ou podem provir de um dador. Os efeitos secundários deste tipo de tratamento são normalmente as infecções e a perda de sangue e ainda a rejeição. A rejeição está normalmente mais associada pelo facto das células que o doente pode receber poderem ser de um dador. Neste caso, pode surgir uma doença designada doença do enxerto versus do hospedeiro. O que acontece nesta doença é que as células estaminais doadas vão atacar os tecidos do doente, pode ser grave ou até fatal, embora já exista indicação que pode ajudar a prevenir, a tratar ou a controlar este processo de rejeição. Há ainda que salientar que este processo de rejeição pode não surgir logo após o tratamento, mas sim anos mais tarde.